Ótimo. Nós estamos entrando de cheio no assunto da meditação. Provavelmente, a formação de hoje, essa formação, seja a mais importante que nós vamos dar aqui no curso. No sentido de chave de interpretação e compreensão mesmo daquilo que seja a oração e o desenvolvimento dela. Então eu vou tentar explicar as coisas de forma bem simples, pausada, para que a gente consiga compreender, tá? É importante que a gente não fique com dúvidas, sobretudo acerca dessa formação de hoje, tá? Vocês vão perceber que aqui é uma virada de chave, tá? Aquilo que nós falamos até agora e daquilo que nós iremos falar daqui em diante, combinado? Então vamos lá. Vocês se lembram que na formação passada nós falamos acerca da revelação externa e da revelação interna. A teologia, ela divide a revelação de Deus nessas duas dimensões pelo seguinte: a revelação externa é tudo aquilo que nós entramos em contato por meio dos nossos sentidos. Ou seja, o Verbo se fez carne, ok? Então, a palavra de Deus, seja, as comunicações que Deus faz a nós, não são coisas meramente abstratas, ok? São coisas que, de fato, possuem uma objetividade e elas são palpáveis, ou seja, o Verbo se faz carne, você pode ir lá e tocar em Jesus, você pode tocar na palavra de Deus. Entende? Como o nosso Senhor, que ao ressuscitar diz para Tomé, Tomé, toca aqui. Entende? Sou eu mesmo. Então, a revelação externa nada mais é do que as verdades divinas que eu entro em contato por meio dos meus sentidos. Eu vejo Jesus, eu ouço a voz de Jesus, eu ouço a narrativa da vida de Jesus, eu vejo uma imagem de Jesus, ok? Eu consigo representar os episódios da vida de Jesus, então eu consigo pintar um quadro daquela samaritana à beira do poço, com o encontro com o nosso Senhor, ok? Então isso é revelação externa, tudo aquilo que nos vem de fora. A revelação externa, nós entramos em contato com ela por meio das Sagradas Escrituras, por meio da vida dos santos, das imagens, das canções, por meio da liturgia. A liturgia católica, ela é toda composta de elementos concretos, materiais, rituais, ou seja, coisas que eu vejo, entende? Tudo isso compõe a revelação externa, ok? Corrigindo, todos esses elementos, eles comunicam a revelação externa. A revelação é aquilo que Deus disse, a revelação é aquilo que Deus, na sua bondade, nos comunicou da sua intimidade, ok? Eu entro em contato com essa revelação por meio desses instrumentos, desses meios. Como eu disse, as Sagradas Escrituras, os livros dos santos, a vida do próprio santo, enfim. A revelação externa, por ela mesma, não é capaz de nos converter. Isso aqui é muito importante. Por quê? Muitas vezes, nós achamos que, para uma pessoa se converter, basta ela entrar em contato com a palavra. Quantas pessoas, elas falam assim, padre, fala com o fulano, porque se você falar com ele, ele vai mudar. Por que nós temos essa sensação? Muitas vezes, nós, ao entrarmos em contato com a revelação externa, aquilo gerou uma modificação na nossa vida. E, portanto, nós temos, de alguma maneira, uma sensação de que isso acontece com todo mundo, mas não é bem assim, ok? Por quê? Para que haja uma conversão, não é suficiente eu entrar em contato com a revelação externa. É preciso ouvir a revelação interna. O que é a revelação interna? Nada mais é do que o Espírito Santo que suscita no íntimo do meu coração as verdades divinas. Quais verdades? As verdades que eu ouvi externamente. Ok? Então,
Você veja, né? O Evangelho de São Lucas, no qual Nosso Senhor tem lá uma grande multidão, estavam comprimindo Nosso Senhor, ele sobe em uma das barcas e ele pede para Simão afastar a barca um pouco da margem. E ele começa a ensinar a multidão. Ele termina o sermão, São Pedro não tinha se convertido ainda. Termina o sermão, São Pedro achou muito interessante. Nossa, um grande orador, mas tudo bem, a amizade é a mesma. Até que Nosso Senhor diz para São Pedro, olha, vá para águas mais profundas e lança a rede. Quando São Pedro ouviu Nosso Senhor pedir que ele lançasse as redes, São Pedro começou a se questionar. Não, mas espera lá, eu sou pescador. Eu passei a noite inteira pescando, eu não peguei nada, este horário não é propício para pesca, então assim, de pesca eu entendo. Ele refletindo interiormente no coração dele, mas em atenção à palavra, né, deste mestre que bondosamente aqui subiu na minha barca, transmitiu esses ensinamentos, tá, em atenção à sua palavra, mestre, eu vou fazer o que o senhor mandou, mas assim, não vai dar certo, ok? São Pedro lança as redes e acontece um milagre. Quando aconteceu o milagre daquela pesca, São Pedro na hora notou que aquilo era um milagre, porque aquilo não é comum, não é normal. Aquele sinal externo da rede repleta de peixes, a ponto da barca quase afundar e as redes se romperem, aquele sinal externo foi uma revelação. A revelação externa, que despertou algo interiormente. Ou seja, na hora, Pedro começou a refletir interiormente. Nossa, aconteceu um milagre aqui. Isso não é comum. Ou seja, Pedro foi meditando interiormente até as águas profundas. E ele continuou meditando interiormente na hora que ele viu o sinal. Na hora que ele viu o sinal, a voz interior diz para Pedro, tá vendo, Pedro? Ele não é um mero pregador. Ele não é um mero orador. Não, ele é o Messias. Ou seja, foi o Espírito Santo dentro que convenceu Pedro que ele estava diante de alguém que não era um mero homem, mas era alguém enviado da parte de Deus. Tanto que Pedro fala o que para Nosso Senhor? Mestre, afasta de mim, eu sou pecador. Por que afasta de mim que eu sou pecador? Claro, todas as vezes que tem uma manifestação, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, né? Tem ali uma teofania ou uma angelofania. Acho que é assim, acho que é isso. Ou seja, uma manifestação do próprio Deus ou dos anjos, qual que é a reação do homem? Afasta de mim, eu sou pecador. Não, eu não posso. Ou seja, ali Pedro entendeu claramente que Jesus vinha da parte de Deus. Por isso ele diz, eu sou pecador. Ou seja, o pecado não se mistura com Deus. São coisas opostas. Então se afasta de mim. E então Nosso Senhor diz para Pedro, não tenhas medo. Não tenha medo. Aquilo mudou radicalmente a vida de Pedro. O que é que aconteceu ali? Em Pedro houve uma revelação externa, a pregação de Jesus e o milagre da pesca milagrosa. E houve uma revelação interna, ou seja, o Espírito Santo suscitou no coração de Pedro que é da parte de Deus, é um enviado de Deus. Ali Pedro ainda não tinha plena consciência de que Jesus era o Messias, isso vai acontecer um pouquinho depois. Mas ali ele já tinha claro, não é qualquer rabi, ninguém faz um negócio desse. Isso ele chegou não por um esforço pessoal, isso é importante, não, mas é pela ação do Espírito Santo que suscita isso dentro do coração. Ok? Resumindo, como é que se dá uma conversão? É preciso ter um encontro da revelação externa e da revelação interna, dentro do meu coração. Quando essas duas palavras, a externa e a interna, se encontram, aquilo muda a minha vida. Ok? Esse encontro das palavras, da palavra externa e da palavra interna, nós damos um nome na teologia. Isso chama ato de fé exercido. O que é um ato de fé exercido? É o encontro da revelação externa com a revelação interna. Este encontro faz com que o meu coração seja convidado a dar o assentimento àquela verdade.
Vou repetir. O encontro da palavra, da revelação externa, com a revelação interna dentro do meu coração, faz com que eu seja convidado a dar um assentimento, a crer. O assentimento é dado livremente, mas ele só é dado mediante o convite da graça, o convite do Espírito Santo. O Espírito Santo faz o convite, creia, Pedro, é um enviado de Deus. Esse convite vem acompanhado também de uma força do próprio Espírito. Porque Pedro, ele não tinha força sozinho. Senhor, faça, eu sou pecador. Não tenhas medo. A mesma graça que convida, ela fortalece para eu tomar a decisão. Uma vez que eu tomei a decisão, esta palavra modifica a minha vida. Pedro já não será mais pescador de peixes e passará agora a ser pescador de homens. A vida dele mudou. Ou seja, todos os atos de fé exercidos, eles modificam a minha vida. Não tem como eu exercer um ato de fé e a minha vida continuar a mesma. Não é possível. Isso é impossível, porque o ato de fé exercido nada mais é do que a voz do Espírito Santo que ecoa no meu coração, me convidando à mudança. E é quando eu mudo que eu creio. O Espírito me convida, eu dou assentimento e então aquela graça me fortalece e transforma a minha vida. Então veja só, Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus diz assim: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, eu preciso o quê? Primeiro, ouvir a palavra, ok? Ouço a palavra como? Meditando. Eu ouço a palavra como? Entrando dentro de mim, por meio da meditação, para ouvir aquela voz interna. Ok? Ouvir a palavra não é você sentar no banco da igreja e ouvir com os ouvidos o sermão do padre. Isso não é ouvir a palavra. Isso é ouvir a revelação externa. Para ouvir a palavra, eu preciso pegar aquela revelação externa, permitir que ela entre no fundo do meu coração e, ao entrar no fundo do meu coração, eu começo a pensar sobre ela. Eu começo um processo meditativo para compreender aquela palavra. Nesse esforço de compreensão daquilo que o padre disse, no esforço de compreensão do texto da Sagrada Escritura, no processo de compreensão do texto, do livro de meditação, então o Espírito Santo suscita no meu coração a palavra interna. Quando eu ouço essa palavra dentro do meu coração, aí sim, eu ouvi a palavra. Essa palavra ouvida, ela precisa ser praticada. Eu pratico esta palavra mediante a ação da própria graça, que, além de me convidar, me dá força para mudar, me dá força para agir de acordo com essa palavra. Então vamos lá. Eu vou agora ser bem mais prático e bem mais simples. Existem muitas verdades divinas, por exemplo, a verdade da providência. Talvez a providência, ou seja, o cuidado de Deus por nós, seja uma das coisas mais difíceis de nós crermos e confiarmos. Porque no fundo, nós dissemos assim: eu confio em Deus. Mas na prática eu estou confiando mais em mim, na prática eu estou confiando mais no meu jeitinho, na prática eu estou confiando mais no meu cargo, na prática eu estou confiando mais no meu dinheiro, na prática eu estou confiando mais no meu poder de influência, na prática eu estou confiando mais na minha capacidade de oratória, na minha beleza. Ou seja, eu digo confiar em Deus, mas na prática, no dia a dia, a minha ação não é correspondente àquilo que eu estou falando. Ok? Como é que eu mudo isso? Eu preciso meditar sobre a providência divina. Ou seja, eu preciso, com afinco, ler coisas sobre a providência divina na vida dos santos, ler coisas sobre a providência divina nas Sagradas Escrituras,
ver a ação da providência divina na história da igreja e meditar seriamente sobre aquela coisa. Quando eu paro e começo a refletir e meditar sobre a providência divina, tentando entender o que é isso. Tá, mas o que é a providência divina? Como é que essa coisa acontece? Como é que ela age? Porque assim, tem aqueles que, sob pretexto da providência divina, caminham para a preguiça. Ah, então Deus provê tudo, cruza o braço, não estou nem aí. Não, pera lá. Tem uma coisa errada. E existem aqueles que vão para o ceticismo. Ou seja, não, Deus providencia nada, meu irmão. Sei que se vira, o que é? Você acha que Deus agora vai encher sua barriga? Ou seja, existem aqui dois extremos. Vocês percebem isso? E, no entanto, a providência divina é real e ela não está nem no extremo nem no outro. Afinal de contas, ela está onde? É nesse processo de tentar compreender de que maneira se manifesta a providência divina é que o Espírito Santo vai suscitar no meu coração o convencimento. É isso mesmo. Sabe o que é? É que Deus é seu Pai. O fato de Deus ser seu Pai significa que Ele se importa com você. E pelo fato dele se importar com você, Ele irá te socorrer em suas necessidades. Portanto, você não precisa se preocupar. Mesmo porque as tuas preocupações, elas possuem um certo limite, porque você não consegue abarcar a totalidade da história. A tua visão, ela vai até um certo limite. Agora, Deus não. A visão de Deus abarca o passado, o presente e o futuro. A tua capacidade de imaginação para prever determinados eventos e circunstâncias adversas, inesperadas, tem um certo limite. Agora, Deus prever todas as coisas. Ora, se Ele prevê todas as coisas, então é muito mais prudente eu confiar que Ele irá dispor todas as coisas do que eu. Então, a minha atitude é uma atitude que deve ser de um filho que confia no seu papai. Confiando no seu papai, eu irei fazer tudo aquilo que é o meu dever de filho, sem negligenciar nada, porque eu não posso ser preguiçoso. Mas, ao mesmo tempo, sendo filho, eu não posso querer ocupar o lugar do pai e ser eu o provedor de todas as coisas. Simplesmente porque o papai, ele teve ali uma demora. Ou seja, as demoras de Deus, elas são pedagógicas, as demoras de Deus, elas são educativas. Deus está preparando o melhor ambiente, a melhor condição, a melhor circunstância para poder agir e a providência se manifestar. Ora, como é que eu vou me convencer de um negócio desse? Só se o Espírito Santo falar no meu coração. Não tem como. E como é que ele vai falar no meu coração? Se eu me colocar a meditar sobre isso. Ora, que o Espírito Santo fala isso no meu coração, então ele me ilumina para me convencer e ele me dá força para agir assim. Então, ao ser iluminado, eu vou perceber, então essa atitude aqui está equivocada, eu preciso mudar essa coisa. Como é que eu vou ter força para mudar isso aqui? Aquela mesma graça que me iluminou, ela vai me fortalecer. E então a minha vida começa a ser modificada, transformada. É desta maneira que age em nós a meditação. É desta maneira que Deus vai modelando a nossa vida. É desta maneira que nós vamos colocando em prática a palavra que eu ouvi. E se eu faço isso, eu sou uma pessoa prudente. Porque a minha vida não vai estar alicerçada nas minhas opiniões, nos meus achismos, nos meus esquemas. Não, a minha vida vai estar alicerçada na rocha firme que é o próprio Deus. Deus é o meu amparo. A minha vida, ela é conduzida não por mim. A minha vida não é conduzida pelo mundo. A minha vida não é conduzida, sei lá, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo meu emprego, pela internet. Não, a minha vida ela é conduzida pela graça de Deus. Então eu sou uma pessoa prudente. A minha vida tem uma estabilidade, porque Deus está no comando. Vocês estão entendendo, padre, sim ou não? Sim. Então veja só. Tendo dito isso, nós podemos aqui ter um critério
para dizer tenho fé ou não tenho fé. Tenho uma fé pequena ou tenho uma fé grande. E qual é o critério? A vida transformada. Se de fato eu tenho fé, a minha vida ela muda. Se de fato eu estou fazendo os atos de fé, a minha vida ela vai sendo transformada. Porque à medida que eu vou ouvindo a voz do Espírito que grita no meu coração, essa voz, ela me transforma. Nós já falamos sobre isso aqui. A voz de Deus é performativa. Ela realiza aquilo que ela diz. Se eu medito sobre a humildade e o Espírito Santo fala sobre a humildade dentro do meu coração, a humildade começa a ser construída no meu coração. Se eu medito sobre a castidade e o Espírito Santo vai me convencendo acerca da castidade, a minha alma ela vai sendo modelada e a castidade ela vai sendo construída na minha alma. É assim que se constrói a santidade. É assim que se constrói uma vida com Deus, uma vida espiritual. É a palavra de Deus que vai me transformando. É a palavra de Deus que cria todas as coisas. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz se faz. E Deus disse, faça-se e a coisa se faz. Ou seja, nós só seremos santos, nós somente iremos nos santificar se essa voz falar dentro do meu coração. É essa voz que me santifica. Olha o que diz a carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 18, acerca desta coisa da mudança de vida como critério para saber se eu tenho ou não fé. São Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, é muito estranho o marido fazer juras de amor para a esposa, mas ele nunca demonstra com coisas concretas, com obras, esse amor. Não, meu amor, eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu movo um caminhão de areia por você. Ah, tá, tudo bem, mas assim, você não me dá atenção, você não me manda presente, você não fica comigo, o que está acontecendo? Não, eu te amo. Tá, mas tá meio estranho, assim. O discurso tá muito bonito, mas assim, no dia a dia você não está demonstrando isso. Ninguém acredita em juras de amor feita por palavras. Da mesma maneira, uma fé que é feita de palavras não serve para nada. A fé ela vai ser traduzida em obras, em coisas concretas, reais, que você está fazendo. E você está fazendo porque Deus está te movendo. O único interesse naquela obra é Deus e mais nada. Ou seja, é o amor de Deus que está te impelindo aquele negócio. E você não consegue não fazer aquilo. Porque Deus está te movendo e movendo e movendo. E aquilo está te modificando. Entende? Sejam obras com relação a você mesmo, as suas atitudes, as suas concepções, as suas decisões, a maneira de pensar, a maneira de se portar, seja ações externas, com relação ao teu marido, à tua casa, aos teus filhos, o teu trabalho, a vida na paróquia. Ou seja, a fé ela vai sendo traduzida em obras. 1 João capítulo 2, versículo de 3 a 4. Eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? São as obras. Como que eu conheço Deus? Pela fé. Então, como é que nós sabemos se nós conhecemos, ou seja, se temos fé? Se guardamos os mandamentos. Se eu não guardo os mandamentos, então como eu posso dizer que eu tenho fé? Está muito estranho. Muito estranho. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Não está nele. Ah, eu conheço. Tá, mas você guarda os mandamentos? Ou seja, não, eu tenho fé, não, eu rezo. Tá, você diz que reza, tudo bem, eu acredito que você está falando, mas assim, tua vida não muda não, aí? Ou seja, continua no pecado mortal, continua ainda com os mesmos maus comportamentos,
continua ainda com esses defeitos, ou seja, essa fé não está mudando nada? É claro que a fé não é macumba, não é um passe de mágica que muda do dia para a noite. É um processo. Se nós estamos neste processo, então a coisa está dando certo. Não, padre, a coisa está mudando, eu percebo essa mudança em mim. Opa, é isso mesmo. Tem pessoas que o processo é mais rápido, outros são mais morosos, isso vai de cada um. Mas não muda nada. Faz 10 anos que você está lá no apostolado, 10 anos que você está no cenáculo, 10 anos que vai na missa todo domingo. Cara, não mudou nada. Está muito estranho. Está faltando a revelação externa? Bom, se você é um pagão que não vai na missa, não ouve Padre Paulo, não ouve Frei Gilson, não vê canção nova, ou seja, você não tem contato com a revelação externa, está faltando a revelação externa. Então nós vamos pregar na tua cabeça. Nós vamos anunciar, nós vamos levar você para o acampamento, nós vamos levar você no grupo de oração, nós iremos levar você na missa, nós vamos levar você, sei lá, nós vamos expor você à revelação externa. Não, padre, eu já fiz tudo isso. Cara, e não muda? Ah, então o que está faltando é revelação interna. É que você não está meditando. Entende isso? Então, se a vida da pessoa não está mudando, das duas uma. Ou está faltando a revelação externa, vamos pregar na cabeça dela. Se a pregação está acontecendo, a pessoa está ouvindo a revelação externa, mas não está mudando, então tem uma coisa errada. Ela não está meditando. A revelação interna não está sendo ouvida por ela. Aqui que é a coisa. E este é o cenário da maior parte dos católicos praticantes hoje na igreja. Estão na igreja, vão todos os domingos, se confessam uma vez por ano, mas uma vida que não muda. Por que não está mudando? Não está meditando. É por isso que eu disse que essa formação era mais importante. Porque a depender da meditação é que nós iremos progredir no nosso caminho de vida espiritual. É possível ter a revelação interna, a meditação e a pessoa não assentir as mudanças que ocorrem? Padre, é possível Deus manifestar a revelação interna e a pessoa resistir à palavra? Sim. Isso é terrível. E isso não é algo assim tão distante de nós. Veja o tempo que você levou para se converter. Ah, eu demorei todo esse tempo porque Deus nunca falou comigo. Será mesmo? Quantas vezes Deus falou com cada um de nós e simplesmente a gente disse não? Às vezes não foi um não categórico. Deus, não quero. Não, geralmente não é assim. O não nosso, geralmente, ele vem revestido de muitos argumentos. Ah, não, não posso. Ah, não, agora é muito difícil, criança pequena. Ah, não, tá difícil agora porque, assim, estamos construindo lá. Ah, não, férias, vou viajar. Ou seja, geralmente os nãos que nós vamos dando a Deus, ele vem revestido de muitos argumentos muito plausíveis, racionais, entende? Argumentos assim, que você fala, nossa, é verdade, coitado, né? Safado, entendeu? Safado. Ou seja, está dando migué em Deus, cara. Ontem eu tive uma experiência que doeu meu coração. Eu fui no pronto-socorro e visitei, assim, vários leitos, né? E, assim, doentes com um estado bem grave mesmo, crítico. E tinha lá uma pessoa, não vou dizer se era mulher ou homem, não cabe aqui mesmo, porque depois vai publicar essa coisa, então, para preservar. Tinha lá uma pessoa e visivelmente não estava muito bem, não. Grupo de risco com muito risco. E aí eu fui na pessoa e falei assim, oi, tudo bem? Você é católica? Né? Perguntei para essa pessoa se era católica, né? Aí a pessoa disse assim para mim, católico, espírita, sou tudo. Aí eu falei assim, e tal, e o que você tem? Aí foi falando o que tinha, eu falei, olha, tá grave. Tá grave mesmo, né? Aí eu falei assim, mas você é batizado na igreja católica, né? Aí a pessoa disse, sim, eu sou. Faz tempo que não confessa, né? Faz muito tempo. Eu confesso direto com ele. Beleza, né? Aí eu falei assim, quer se confessar? O padre está aqui. O padre tem sua confissão. O padre te ajuda. Aí a pessoa falou assim, mas eu estou muito cansada, eu estou meio ofegante, está me faltando ar.
E aí o acompanhante que estava com essa pessoa já começou a dar outras desculpas e tal. Não, outro momento, depois e tal. E não se dobrou, entende? Ou seja, a pessoa não disse um não categórico para Deus. Não, Deus, eu não quero. Entende? Foi um não revestido de muitas manobras. E isso, aquela pessoa, muito provavelmente, não fez aquilo só naquele momento. É uma pessoa já de idade, ou seja, já tem muito tempo que ele está fazendo isso, que aquela pessoa está fazendo aquilo. Entende? Então, o que eu quero dizer com este exemplo? Nós, para resistir à palavra que Deus ecoa no nosso coração, nós inventamos muita desculpa. A gente tem desculpa para tudo, para não rezar, para não se confessar, para não comungar, para não fazer um propósito firme, para não deixar determinadas coisas que Deus já disse para deixar. Você sabe o que Deus já disse no seu coração, entende? E a gente fica ali enrolando Deus, entende? Só que a coisa é tão incrível que Deus tem uma paciência infinita com a gente. Infinita. E no amor dele, ele não desiste de nós. Isso é muito lindo. Entende? Claro que existem situações às quais nós não temos controle. Às vezes tem situações que você não consegue tomar a decisão. Você se angustia, você queria, mas aquela decisão depende de outras pessoas. Entende? E é doloroso isso. E Deus conhece o coração. Deus sabe que a decisão do seu coração já foi tomada, mas a coisa não depende só de você. E é então onde nós vamos ter que aprender a confiar na providência divina. Porque Deus ele vai prover, Deus está colhendo aquela aflição, Deus está colhendo aquela lágrima e está dizendo não desiste, continua, persevera, estou vendo a sua dor, isso está sendo meritório. E tudo isso vai redundar em graça, com toda certeza. Mas isso é no coração das pessoas generosas. Mas tem pessoas que, por egoísmo, por mesquinhez, ela não vai, não quer. Entende? Então, esta coisa para nós, ela é muito importante, ok? Quando nós ouvimos, portanto, esta palavra interna, se realiza em nossa vida aquilo que está no Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. O livro do Apocalipse diz assim: Eis que eu renovo todas as coisas. O ato de fé exercido renova todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Se nós queremos, minhas filhas, um caminho espiritual, um caminho de oração, queremos ser santos de verdade, é isso que nós queremos, nós precisamos ser renovados. Quem é que nos renova? Os atos de fé exercidos. Esses atos de fé exercidos, eles se realizam por meio da meditação. E a meditação nada mais é do que eu ouvir a revelação externa, pensar sobre ela, refletir sobre ela, para que então eu ouça a voz do Espírito no meu coração, me convencendo daquilo. Atenção, nota de rodapé. Você não vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: Maria, creia. Não, não é isso, entendeu? Não é. A voz do Espírito Santo que ecoa dentro do nosso coração é algo muito suave e que você já teve essa experiência. Ouvindo aqui as nossas palestras, você já teve essa experiência. Por exemplo, você estava aí ouvindo o padre, revelação externa, e de repente te acendeu uma luz dentro do coração. Você fala, entendi. O que é esse, entendi? Isso é o Espírito Santo, é a revelação interna. Você já ouviu a revelação externa aqui do padre falando, nós estamos aqui na nossa 7ª aula. E à medida que você foi ouvindo, você no seu coração foi ali pensando, o padre tem razão, rapaz. E aí daqui a pouco Deus mostrou um trem que você precisava mudar, e aí falou assim, não, eu vou mudar isso. Isso foi a revelação interna, é o ato de fé. Entende? É essa experiência que a meditação vai causar. Essa iluminação interior. Esta coisa nos dá uma grande satisfação. Ora, ninguém melhor do que Nossa Senhora para poder nos ensinar a meditar. Porque assim,
A palavra diz que Nossa Senhora, Lucas capítulo 2, versículo 19, Nossa Senhora conservava todas essas palavras, meditando-as no coração. Nossa Senhora, ela é mestre de meditação. Por quê? Todas as palavras que Deus dizia a ela, ela guardava aquelas palavras, ou seja, a revelação externa. Ela guardava na memória aquelas palavras e guardando aquelas palavras, ela fazia o quê? Meditava. À medida que ela meditava, ela cria na revelação, a fé dela crescia e é este crescimento da fé que fazia com que ela se tornasse cada vez mais santa. Ela já nasceu imaculada, já nasceu santa. Só que Nossa Senhora nasce santa e ela morre santa. Só que quando ela morre santa, ela morreu mais santa do que quando ela nasceu. Ou seja, Nossa Senhora cresceu em santidade. Como é que ela cresceu em santidade? Meditando na palavra. Porque à medida que ela meditava na palavra, a fé dela crescia. E é isso que nós queremos. Nós queremos não só ter fé, nós queremos que a nossa fé cresça. Quando a fé cresce, cresce o meu conhecimento por Deus. Quanto maior o meu conhecimento de Deus, maior será o meu amor por Deus. Por isso, a meditação é uma experiência de amor com Deus. Conhecimento e amor. A meditação é uma delícia, gente. Porque à medida que nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, nós o conhecemos mais e ao conhecê-lo mais, nós o amamos mais. E o amor é muito gratificante. Ser amado por Deus não tem preço. Você amar Deus, nossa, a gente nasceu para isso, gente. Essa vida só tem sentido para essa coisa. É justamente esse conhecimento amoroso, experimental, que suscita em nós a sabedoria. O que é a sabedoria? O padre Royo Marim, ele diz assim, a sabedoria nada mais é que um conhecimento saboroso e experimental, que enche a alma de indizível suavidade e doçura. Olha que coisa linda! A sabedoria é um conhecimento saboroso, os atos de fé. Conhecimento, ato de fé. Saboroso, vem revestido de amor. E experimental, porque quando eu ouço a voz interna, eu estou em contato com o próprio Deus. Aquilo é uma experiência de Deus, é real, é um encontro pessoal com Jesus Cristo. É aquilo ali. Aquela voz que grita no meu coração é a voz de Jesus, é Ele. Padre, você falou que era o Espírito Santo. Claro, é o Espírito de Jesus. Jesus e o Espírito Santo não estão separados. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Verbo. E a segunda pessoa da Trindade está unida à terceira pessoa da Trindade, é um único Deus. Então, quando eu ouço aquela voz no meu coração, é Jesus. É uma experiência real, é um encontro pessoal com Cristo. Por isso que essa oração, nós vamos chamar agora aqui para frente, já estava falando sobre isso, mas é uma oração íntima, oração de intimidade. Por que oração de intimidade? Porque é uma oração eu e Jesus, eu e Ele. Uma oração de intimidade. É isso que nós queremos, ok? E é nessa intimidade que a pessoa de Jesus vai se revelando a nós. Ora, se Nossa Senhora ela é mestra nesta coisa, certamente ela nos daria uma ferramenta excelente para fazer essa coisa. E ela fez isso. Nossa mãezinha desceu do céu para nos dar uma ferramenta extraordinária para aprendermos a meditar e sermos como Nossa Senhora. Que ferramenta é essa? O terço, o rosário. Muitas vezes se tem uma concepção do terço como se ele fosse, sei lá, uma oração para ignorante, para veinha, beata. Não é isso. O terço, minhas filhas, é a oração mais poderosa que existe na igreja depois da missa. Depois da Santa Missa, a oração mais poderosa é o Santo Terço. Ela é tão poderosa que o Papa Adriano VI dizia que o rosário é o flagelo dos demônios. Você quer descer o cacete nos capeta, reza o rosário, reza o terço. Quando eu falar aqui rosário, entenda.
Somente no Brasil que se faz a distinção de terço e rosário, tá? Fora do Brasil, qualquer lugar que você for, rosário é o terço. Só no Brasil que se faz a distinção de terço e rosário. No Brasil, o terço significa a contemplação de um dos mistérios, né? Os mistérios gozosos, dolorosos, né? Que são compostos por 5 dezenas, ok? E quando a gente fala rosário, é todos os mistérios juntos. Então, quando eu falar rosário, eu estou falando do terço mesmo, ok? Quando a Nossa Senhora fala, olha, tem que rezar o rosário, ela está falando de um terço, não está falando dos 4 terços. Só para esclarecer essa coisa, entende? Só no Brasil que tem essa distinção, tá? Se for em Portugal, não tem isso, por exemplo, tá? E Nossa Senhora apareceu em Fátima, né? E disse, reze um rosário, entende? Era um terço. E também não reza o Creio, o Pai Nosso e os 3 terços primeiro. Aí tem variações, né? Na introdução com relação ao terço, né? Iniciar com o credo, as 3 Ave-Marias e o Pai Nosso ou não, enfim. Tem essas variações. E isso é mais costume no Brasil. Começar com o Creio, o Pai Nosso e 3 Ave-Marias. Tudo bem, mas o fato é que o rosário é essa arma poderosa. São João Bosco, ele dizia assim, todas as minhas obras e trabalhos têm como base 2 coisas, a missa e o rosário. Olha que coisa bonita. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia, o rosário é a homenagem mais agradável à Mãe de Deus. São Miguel de Febres dizia assim, com esta arma afastei muitas almas do diabo. Um cristão sem rosário é um soldado sem armas. Um cristão sem o rosário é um soldado sem armas. São Paulo VI, ele diz o seguinte, que o rosário ele é o compêndio do evangelho. E aqui é algo importante. Por quê? Quando a gente fala de meditação, normalmente nós temos o desejo, e isso é isso mesmo, nós devemos almejar isso, temos o desejo de meditar a Bíblia. Porém, é experiência comum que existem determinadas passagens nas Sagradas Escrituras que são muito emblemáticas, difíceis de compreensão. Vocês concordam com o padre? Padre, o que eu vou meditar? Medita a Bíblia. Tá, mas que livro da Bíblia, que parte desse livro, que capítulo? Ou seja, você ir de início já para a Sagrada Escritura é dramático, é difícil. Ora, se o Papa Paulo VI está dizendo que o rosário é o compêndio do Evangelho, ora, está resolvido nosso problema. Nós iremos meditar as Sagradas Escrituras aonde? No rosário. Ok? Então, o rosário está contido nos seus mistérios, e aqui entendendo, né, os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, ali está o resumo das Sagradas Escrituras. O resumo do Evangelho está ali. Está ali. Ok? Então, toda a Bíblia está resumida no rosário. Por quê? Porque no rosário nós temos a mais bela história de amor que já foi vivida por um ser humano. A história de amor de Deus para com a Virgem Maria. O rosário narra essa história de amor. E é uma história de amor na qual Nossa Senhora termina coroada como rainha, engrandecida. É uma história de amor que talvez, né, a gente possa ter aí a tentação de achar, sei lá, Nossa Senhora colocou lá os mistérios, a igreja colocou, na realidade a igreja que fixou os mistérios, né? A igreja fixou ali os mistérios para a gente meio que invejar a Nossa Senhora, porque é tão maravilhoso, né, o que Deus fez na vida de Nossa Senhora, mas coitado de mim, né? Talvez a gente possa ter esse tipo de tentação. Mas o fato é que a igreja, ela nos propôs os mistérios do rosário para que, ao contemplarmos a história de amor de Deus para com a Virgem Santíssima, aquela história de amor se realizasse na minha vida também. Ou seja, aquilo que está contido nos mistérios do rosário é aquilo que Deus deseja realizar na tua vida. Padre, você está louco? Tô não. Olha o que diz as Sagradas Escrituras.
Talvez esta passagem é uma das passagens assim mais emblemáticas e mais deturpadas das Sagradas Escrituras. Trata-se da passagem de Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Mateus 12. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Definitivamente, Jesus não desmereceu Nossa Senhora, tá? Nem vou entrar nesse mérito, mas entenda bem uma coisa. Jesus está dizendo que aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, ou seja, aqueles que meditam, ouviram a palavra interna e praticaram ela, se tornam o que de Jesus? Irmão e mãe. Aceitar que nós somos irmãos de Jesus é mais fácil. Ah, claro, nós somos batizados, nós somos filhos de Deus, Jesus também é o Filho de Deus. Então, assim, legal, Jesus é meu irmão. Mas Jesus não falou só irmão. Ele falou também mãe. Hã? Como assim você é mãe de Jesus? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: em tudo, aqueles que ouvem a palavra e põem em prática, em tudo eles irão se assemelhar à minha mãe. Ou seja, o que eu fiz da minha mãe, eu quero fazer naqueles que ouvem minha palavra, naqueles que meditam. Ou seja, a minha mãe é minha irmã, claro, ela é filha de Deus, também sou, é minha irmã, mas ela também é minha mãe, porque ela me gerou. Ou seja, aqueles que ouvem a palavra de Deus geram Cristo. Óbvio, nós não iremos gerar na carne. Isso foi um privilégio de Nossa Senhora. Mas nós iremos gerar aonde? Na alma. Ou seja, nós iremos gerar a palavra de Deus em nosso coração. Quando, pela meditação, eu ouço a revelação interna, eu acabei de gerar a palavra. Aquela palavra que foi dita por Deus desde toda a eternidade, que é o Verbo, é a segunda pessoa da Trindade, esta palavra é gerada no meu coração quando eu ouço a revelação interna por meio da meditação. Eu me torno mãe de Jesus. Ou seja, Jesus é gerado na minha alma. A vida de Jesus é gerada na minha alma. É por isso que diz São Paulo: vivo, mas já não eu, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a vida de Jesus começa a ser a minha vida. Porque eu comecei a gerar Cristo em mim, na minha alma. Eu começo a me assemelhar a Cristo. É a vida dele em mim. Sou mãe dele. Sou mãe porque eu gerei essa palavra. É claro, não foi um processo de geração de esforço meu. Vocês já entenderam isso. Não. É o Espírito Santo que suscitou na minha alma. Assim como foi o Espírito Santo que desceu sobre Nossa Senhora e gerou na carne o Cristo. Mas antes de gerar na carne, Jesus já tinha gerado no coração. Nossa Senhora já era santa. Ela já era íntima de Deus. Ela já era mãe de Deus pela graça, já era mãe de Deus pela palavra. O coração dela já era de Deus, já era de Cristo. Depois ela recebeu também a encarnação, claro. Um privilégio extraordinário, que é só dela. Por isso ela é grande. Mas o fato é que nós também precisamos gerar o Cristo. É isso. Isso é meditação. É isso que a meditação vai gerar em nós. Por isso que nós precisamos meditar os mistérios do Rosário. Porque quando eu medito que o anjo visitou Nossa Senhora e anunciou a encarnação, eu preciso ser visitado pelo anjo, meu anjo da guarda, me visitar, anunciar no meu coração que o Cristo vai me visitar, que Ele vai mudar a minha vida, que Ele vai transformar a minha alma. Quando eu meditar que Nossa Senhora foi até a casa de Isabel, visitou a sua prima, santificou João Batista, eu preciso caminhar com Nossa Senhora
indo com ela até a casa de Isabel, ou seja, acolhendo ela na minha casa. O fato é o seguinte, eu preciso entrar naquela dinâmica daquele mistério. E aquele mistério vai se realizar na minha vida. Ela também vai vir na minha casa. Ela também vai me santificar. Ela também vai me servir como serviu Isabel. É a dinâmica da história de amor de Deus com Nossa Senhora. Eu também vou caminhar com Nossa Senhora para a casa de Isabel para ser uma serva, para ser ali uma escrava, para socorrer a necessidade do outro. Eu vou com ela. À medida que eu for meditando o terço, aqueles mistérios irão se realizar na minha vida. Isso é muito importante. Certo? Então, a coisa é esta. João capítulo 5, versículo 24 e 25. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação. Olha que coisa linda. Quem ouve a minha palavra e crê nela, crê naquele que enviou, não incorre mais em condenação. A salvação chegou a nós. Ok? Então, minhas filhas, é esta coisa que nós precisamos fazer. Irei agora dar as instruções práticas daqueles que são os exercícios que nós iremos fazer, ok? Então aqui nós vamos ter uma mudança nos exercícios. Até agora eu exigi que vocês tivessem uma rotina, horário para dormir, horário para acordar, tivessem pela manhã um tempo generoso de oração, utilizassem o terço e o salmo para rezar. Não era isso mais ou menos que nós tínhamos estabelecido? Agora nós vamos ter uma mudança. E a mudança é basicamente a seguinte. Você irá pegar a sua Bíblia e você irá separar nas Sagradas Escrituras as passagens que correspondem aos mistérios gozosos. Então o que é que você vai fazer na sua oração pessoal? A tua oração pessoal é aquela oração que você faz pela manhã, você e o teu Senhor, ok? Você vai fazer o seguinte, você irá todos os dias na oração pessoal rezar apenas o mistério gozoso, ok? Então você vai na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não importa o dia, você vai rezar o mistério gozoso todos os dias, de hoje até a próxima formação. E isso na sua oração pessoal. Fora da sua oração pessoal, se dirigindo, lavando suas panelas, cuidando dos seus filhos, você pode rezar o que você quiser. Este exercício é para oração de intimidade, ok? Então vamos lá. Nós iremos rezar o mistério gozoso todos os dias, ok? Você vai separar no dia anterior, ok? Hoje você já pode fazer isso, vai separar na Bíblia as passagens que correspondem aos mistérios gozosos. Então vamos lá. O primeiro mistério gozoso é a anunciação do anjo. Onde é que está isso na Bíblia? Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. O segundo mistério gozoso é a visitação. Onde está na Bíblia o mistério da visitação? Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 45. O terceiro mistério gozoso é o nascimento de Jesus. Onde é que está isso? Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 21. O quarto mistério gozoso é a apresentação de Jesus no templo. Onde é que está esse negócio? Lucas, capítulo 2, versículo 22 ao 35. O quinto mistério é a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Onde é que está isso? Lucas, capítulo 2, versículo 41 até o 52. Você vai marcar tudo isso na sua Bíblia no dia anterior. Marcou? Ótimo. No momento que você for rezar o terço na sua oração pessoal, no outro dia, como é que você vai fazer? Você irá iniciar o terço, se quiser rezar o Creio, o Pai Nosso, as 3 Ave-Marias, pode fazer, com muita tranquilidade. Quando chegar para
para o momento da contemplação do mistério, você vai fazer da seguinte maneira. Primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo. Você vai abrir a Bíblia e você vai ler os versículos correspondentes à anunciação, ok? Você vai ler isso de forma lenta e pausada 3 vezes. São poucos versículos, ok? Você vai ler de forma lenta e pausada 3 vezes. Quando você terminou de ler a 3ª vez, você vai fazer o seguinte exercício. Você vai parar um pouquinho e tentar lembrar a sequência dos fatos. Ou seja, pela memória, você vai tentar lembrar do texto. Um segredo para te ajudar nesta memória é muito importante você usar a imaginação. Por exemplo, o mistério da Anunciação começa assim. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade de Nazaré, uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento. Ok? O nome da virgem era Maria. Então o anjo entra e diz a Maria, alegre-te, cheia de graça. Então o que acontece? Quando você estiver lendo, você precisa imaginar um anjo, você tem que imaginar Nossa Senhora, na casinha dela, ok? Você tem que imaginar ele falando com Nossa Senhora, a afeição de Nossa Senhora ouvir e ver um anjo, ok? Então você tem que imaginar toda essa coisa, ok? Se você conseguiu lembrar do texto e imaginar tudo bonitinho, então você vai fazer a meditação. Como é que vai ser a meditação? Depois de ler, lembrar do texto, imaginando a coisa, você vai começar a fazer perguntas para o texto. Como quem quer entender o que está acontecendo. Imagina que chega uma comadre para você e fala assim, comadre, você não sabe o que aconteceu. Não sei, me conta. Fia, o fulano fez tal coisa. Mas quem é fulano? O fulano, filho da dona Zefa. Ah, dona Zefa do mercado? É, dona Zefa do mercado. E o que ele fez? Ele fez tal coisa. Mas que dia foi? Ou seja, quando você está ouvindo uma história, você faz o esforço de tentar entender o que está acontecendo. Mas quem é? Por que ele fez isso? Qual foi a motivação? Quando que foi? Ok? Então você vai ler o texto, vai lembrar do texto, e depois que você lembrou do texto, você vai começar a questionar o texto, como quem quer entender o que está acontecendo. Tá, mas o que está acontecendo? Ah, está acontecendo que um anjo simplesmente foi na casa de uma menina. Caraca! Um anjo foi na casa de uma menina? É, foi na casa de uma menina. Tá, mas por quê? Não, foi lá porque ele tinha uma notícia muito importante para dar para ela. Tá, mas que notícia? Ah, a notícia é que ela seria mãe de Deus. Caraca, mãe de Deus? Ou seja, você percebe que são coisas incríveis? Sim, seria mãe de Deus. Rapaz, mas quem que mandou esse anjo lá na casa dela? Mas foi o próprio Deus. Tá, mas por que o anjo foi na casa de Maria, mas não foi na casa da vizinha? Ah, foi porque ela era escolhida. Caraca. Então Deus, olhando para a humanidade, escolheu aquela menina? Sim, escolheu ela. Nossa. Então ela não é qualquer pessoa. Tá, mas escolheu ela para quê? Para ser mãe de Deus. Tá, mas quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que no Antigo Testamento havia prometido que mandaria seu filho para Salvador do mundo. Ou seja, o anjo está anunciando que ela vai ser mãe do Salvador. Nossa. Entende isso? À medida que você vai questionando o texto para tentar entender o sentido mais profundo, você está fazendo o quê? Você está fazendo o processo de entrar dentro do coração e ao entrar no coração o Espírito Santo vai dizer, é isso mesmo, ela é minha mãe. Ame ela. Por que os protestantes dizem, Nossa Senhora é qualquer pessoa? Porque os abigobais dos protestantes não pegam o texto e medita. Cara, 5 minutos que você meditar no texto da Anunciação, você fala, cara, não pode ser qualquer pessoa. Não tem como. Deus não faz isso com qualquer pessoa. Não pode ser. E como que eles vão chegar nessa evidência? Porque o próprio Espírito vai dizer, tá vendo? Ela é uma escolhida. Ela é minha mãe.
Entendeu isso? Então, nós vamos fazer este processo, ok? Nós vamos ler o texto de forma lenta e pausada, umas 3 vezes. Nós vamos tentar lembrar do texto pela memória, imaginando a coisa. E depois de tentar lembrar, imaginando a coisa, a gente vai começar a especular, tentar entender, tá, mas o que é isso? Como é isso? Por que aconteceu assim? Ok? Depois que você fez esse processo, aí você vai rezar o Pai Nosso e as 10 Ave-Marias, de forma bem lenta. Lenta e pausada. Você não vai rezar o Pai Nosso parecendo que tá para tirar o pai da forca, né? Pai Nosso, não. Pai Nosso que estais nos céus. Ou seja, é melhor até você rezar com a voz um pouquinho mais alta, uma voz que o seu ouvido consiga ouvir. Não precisa ser uma voz gritando, mas aquela voz que Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ou seja, aquela voz que você ouve a sua própria voz. Por quê? Eu quero que você reze o Pai Nosso, prestando muita atenção em cada palavra do Pai Nosso. Ficou mais exigente o exercício. Vocês estão percebendo? Terminei de rezar o Pai Nosso e as 10 Ave-Marias, segundo mistério. Você vai fazer o mesmo processo com o segundo mistério. Nossa, padre, mas desse jeito eu vou passar lá 1 hora, não vou terminar o terço. Criatura, quem falou que é para terminar o terço? Eu quero que você faça um ato de fé. Se naquela 1 hora você conseguir pelo menos fazer um ato de fé, tua vida já mudou. Nossa Senhora não deu o terço para terminar o terço. Nossa Senhora deu o terço para você ouvir a palavra de Deus que modifica a tua vida. Transforma a tua história. É essa coisa. Entendeu a coisa? Ótimo. O último detalhe da coisa é o seguinte. Antes ainda de rezar o Pai Nosso e as 10 Ave-Marias, naquele questionamento que você está fazendo, pode ser que suscite no seu coração o seguinte. Você está ali meditando e te surja o desejo, e é bom que surja, é bom que você faça isso, surge um movimento da sua alma de um diálogo com Jesus. Então você estava ali pensando, né, meditando, nossa, então de fato Nossa Senhora foi escolhida. Tá, mas e qual foi a reação dela? Nossa, ela disse sim, Deus escolheu ela. Tá, mas e eu? Eu sou escolhido? Sim, você é escolhido. E quando Deus me escolhe, Deus me pede as coisas, eu sou como Nossa Senhora? Eu digo sim, pronto? Não. Às vezes eu fico enrolando. Então, aqui você pode fazer o quê? Pode e deve fazer. Estabelecer um diálogo com Jesus. Ô Jesus, me dê a graça de ser como a sua mãe. Me dê a graça de dizer um sim imediato, para que eu possa ser como ela. Depois que você estabeleceu esse diálogo com Jesus, essa conversa de amigo com Jesus, aí você vai rezar o Pai Nosso e as Ave Marias, entende? Ok? Então vamos lá. De forma bem simples. Separa o texto bíblico, lê 3 vezes, imagina tudinho, tenta lembrar da sequência dos fatos, especula com a inteligência, tentando entender. A hora que você entendeu aquilo, conversa um pouquinho com Jesus, pedindo alguma graça para ele. E por fim, Pai Nosso e 10 Ave Marias. Esse é o nosso exercício. Ok? O que eu quero com a leitura repetida 3 vezes? Eu quero que você tenha certeza que você lembra da sequência dos fatos. Porque não é possível você meditar se você não guardou na memória aquelas verdades da revelação externa. Então a leitura, você está entrando em contato com a revelação externa e você está fazendo o primeiro processo que Nossa Senhora fazia, guardava a palavra no coração. Então se você não lê 3 vezes, você não vai guardar no coração, não tem como. Depois que ela guardava, ela fazia o quê? Meditava, mas ela meditava em quê? A palavra que estava guardada no coração. Entende? São João Bosco. Certa vez, São João Bosco estava conversando com o padre e então o padre disse assim, nossa, João, você faz meditação? Sim, eu faço. Ah, você usa alguma coisa? Sim, o sermão do Senhor. Mas como assim? Ah, eu decoro o seu sermão. Nossa, decora o sermão? Sim. O que eu falei na última missa? E aí, então, João Bosco começou a recitar palavra por palavra tudo que o padre tinha dito. Falei assim, nossa, você decora? Claro, eu não sei ler. Se eu não decorar, como que eu vou meditar? Entendeu isso? Se eu não tenho nada decorado,
Então eu não tenho como meditar. E aqui vocês veem, né, vocês participaram da formação lá dos princípios da pedagogia cristã. Aqui você vê o golpe da pedagogia moderna naquilo que é um dos princípios da pedagogia cristã, que é justamente você guardar a palavra, você fixar, você memorizar. Uma pedagogia que não preza pela memorização é uma pedagogia que não está preocupada com a verdade. Você só vê a verdade quando você medita. E você medita naquilo que você memorizou, que você guardou na memória. Entende? Decorar é trazer no coração. Isso é decorar. Entende? A meditação pode ser feita pela escrita? Ah, isso é muito bom. Padre, eu tenho dificuldade de discursar na minha mente. Eu posso fazer escrito? Pode. Tá? Você pode escrever, só que cuidado. Cuidado porque a hora que você for escrever, e esse cuidado também é para aqueles que não escrevem, não é para você desembestar a falar loucamente como se tivesse ali, sei lá, sem ninguém na tua frente. Não. O processo de meditação, eu preciso especular sobre o texto. Então eu vou escrever o quê? Os meus questionamentos sobre o texto, tentando entender ele. É o processo de raciocínio. Imagina que você está raciocinando, tentando entender uma coisa. Você está desconfiado do seu marido, vai. Aí você começa a pensar, não, mas espera lá. Ontem ele chegou tarde. Tá, mas por que ele chegou tarde? Bom, ele falou que tinha uma reunião do emprego, mas isso nunca aconteceu. Será que o chefe também chegou tarde? Porque se o chefe chegou tarde, ele está mentindo. Então, talvez se eu conseguir falar com a esposa do chefe... Tá percebendo todo um negócio de confabulação? Esse processo, você tem que fazer isso não com o seu marido, você tem que fazer com o texto bíblico, entendeu? Para entender o texto bíblico, que é muito mais importante, entendeu? Né? Esse foi só um exemplo meio bobo, mas para você entender a coisa que eu estou falando.